A morte de Herodes Agripa I foi um evento que chocou o mundo antigo e continua a nos surpreender até hoje. Ele foi literalmente consumido por vermes enquanto ainda estava vivo. Esse incidente, documentado tanto na Bíblia quanto em textos históricos da época, ilustra as severas consequências da arrogância desenfreada. Pense nas histórias de pessoas que nasceram em meio a grande riqueza e privilégio. Herodes Agripa foi uma delas, vindo ao mundo no ano 3 a.C. como neto de Herodes, o Grande, o mesmo rei que tentou eliminar o menino Jesus. Sua família fazia parte da chamada realeza cliente de Roma, um status que lhes permitia governar, mas sempre sob a autoridade do Império Romano. Agripa passou sua infância em Roma, onde recebeu uma educação exemplar entre a elite da cidade, incluindo o futuro imperador Cláudio. Imagine um jovem crescendo entre algumas das figuras mais influentes da época. Agripa se destacava por sua habilidade política, uma qualidade rara entre seus contemporâneos. Ele possuía um talento único para conquistar o favor tanto dos líderes romanos quanto dos judeus, uma habilidade incomum e extremamente valiosa. Para os romanos, ele era um aliado confiável e um administrador competente. Para os judeus, ele se apresentava como um devoto seguidor das leis de Moisés, respeitando tradições e costumes judaicos. Em Jerusalém, sua popularidade cresceu rapidamente. Pela primeira vez em anos, os judeus tinham um governante que parecia genuinamente comprometido com suas práticas culturais. Ele participava ativamente das festividades do templo, fazia doações generosas e seguia rigorosamente as leis religiosas. Isso o tornou querido tanto pelos líderes religiosos quanto pelo povo em geral, aumentando significativamente sua influência. No entanto, aqui está a grande ironia de sua história. À medida que seu poder crescia, sua arrogância também aumentava. Esse orgulho crescente preparou o cenário para sua dramática queda. Agripa começou a se enxergar não apenas como um rei, mas quase como uma divindade. E qual é a lição que tiramos da Bíblia sobre isso? Ela adverte: o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Provérbios 16:18. Seu domínio sobre a vida e a morte começou a obscurecer seu julgamento. Foi nesse período que ele iniciou uma perseguição contra os seguidores de Jesus, não por fervor religioso, mas como um movimento político. Ele percebeu que reprimir os cristãos lhe trazia prestígio entre grupos poderosos e seguiu esse caminho sem hesitação. A ascensão de Agripa ao controle total da Judéia foi rápida e impressionante. Em pouco tempo, ele havia consolidado um reino quase tão grande quanto o de seu avô, Herodes, o Grande. Ele fortaleceu Jerusalém, patrocinou espetáculos públicos e festivais e se firmou como uma figura central no Mediterrâneo Oriental. É fascinante ver como o poder pode transformar uma pessoa, não é? Se você está gostando desta história envolvente, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos históricos. Além disso, um aspecto pouco conhecido é a capacidade de Agripa para formar alianças estratégicas. Ele manteve relações estreitas, tanto com os imperadores romanos quanto com as autoridades judaicas, um feito notável em tempos tão instáveis. No entanto, esse sucesso teve seu preço, que logo seria pago de maneira dramática. O poder e o sucesso têm uma forma única de revelar quem realmente somos. Para Herodes Agripa, eles expuseram um homem disposto a qualquer coisa para manter sua influência política. Esse período marcou o início de uma fase particularmente sombria para a igreja primitiva em Jerusalém. Tudo começou quando Agripa viu uma oportunidade de fortalecer sua posição entre os líderes judeus ao perseguir o crescente grupo de seguidores de Jesus. Segundo a Bíblia, em Atos 12:1, é mencionado que, nessa época, o rei Herodes começou a perseguir membros da igreja. Seus motivos não eram pessoais.
eram puramente estratégicos. A primeira vítima da perseguição foi Tiago, irmão de João. Tiago não era apenas um dos apóstolos mais próximos de Jesus, mas também um dos 3 que estiveram com ele na transfiguração. Agripa ordenou que Tiago fosse morto pela espada, tornando-o o primeiro apóstolo martirizado. Sua execução foi celebrada por aqueles que se opunham ao cristianismo, uma reação que Agripa já esperava e desejava. Encorajado pela aprovação dos líderes judeus, Agripa almejou ainda mais alto. Seu próximo alvo foi Pedro, o líder reconhecido da comunidade cristã em Jerusalém. Pedro foi preso durante a festa dos Pães Asmos, um momento crucial no calendário religioso judaico. Ele foi mantido sob forte vigilância, guardado por 16 soldados, divididos em 4 turnos de 4 cada. No entanto, em meio a essa situação desesperadora, algo inesperado aconteceu. Enquanto a igreja orava fervorosamente pela libertação de Pedro, um anjo do Senhor apareceu milagrosamente em sua cela durante a noite. As correntes que o prendiam caíram e ele foi libertado de maneira surpreendente. Quando Agripa soube da fuga, sua fúria foi imensa, levando-o a ordenar a execução dos guardas. Esse episódio revela um aspecto profundo da intervenção divina. Enquanto Deus permitiu que Tiago fosse martirizado, ele interveio para salvar Pedro de maneira milagrosa. Esses atos fazem parte dos mistérios dos planos divinos, que nem sempre são claros para nós, mas servem a um propósito maior. Contudo, a perseguição não cessou com esse acontecimento. Agripa intensificou seus esforços contra os seguidores de Jesus em toda Jerusalém. Famílias foram separadas, propriedades foram confiscadas e muitos crentes foram forçados a fugir da cidade. No entanto, fiel ao espírito resiliente do cristianismo, essa perseguição acabou ajudando a expandir a fé ainda mais. À medida que os crentes se espalhavam, levavam a mensagem do Evangelho para novas cidades e regiões, sem perceber que estavam cumprindo a ordem de Jesus de espalhar a boa nova por toda parte. Enquanto isso, em Jerusalém, as ações de Agripa estavam, sem que ele percebesse, minando sua própria posição. À medida que seu orgulho e sua visão de si mesmo como algo além de um simples mortal cresciam, a percepção do público sobre sua mudança de comportamento também se transformava. O homem, antes admirado por sua habilidade política e diplomática, começou a exigir honras divinas, sem perceber as consequências disso. Sua crescente arrogância o cegava para o que estava por vir. Esses acontecimentos preparavam o terreno para um desfecho dramático. Uma lição sobre os perigos da soberba e a necessidade de humildade diante de Deus. A história de Agripa é um lembrete claro dos riscos de se opor à vontade de Deus. Como está escrito em Atos 5:39, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de lutar contra Deus. Esse alerta estava prestes a se concretizar de forma impressionante na vida de Agripa, mostrando o preço fatal de suas ações. Os eventos em Cesareia marcariam um momento decisivo na vida de Herodes, Agripa I. Em um dia que parecia comum, ele decidiu realizar um grande evento público, em meio a tensões crescentes entre ele e as cidades de Tiro e Sidom. Essas cidades dependiam fortemente dos territórios de Agripa para seu abastecimento de alimentos. Em um movimento estratégico, Agripa havia rompido relações com elas, possivelmente devido a uma disputa alimentada por seu ego ou desejo de controle, embora os detalhes específicos não sejam mencionados na Bíblia. Em seu desespero, os representantes de Tiro e Sidom recorreram a Blasto, o copeiro do rei e seu assistente de confiança, na esperança de que ele pudesse garantir uma audiência com Agripa. Suas cidades estavam em uma situação crítica, sem acesso a suprimentos essenciais, e eles ansiavam por uma reconciliação. Vendo nisso uma oportunidade de exibir seu poder,
Agripa organizou uma entrada dramática durante o segundo dia das celebrações. Para a ocasião, ele vestiu sua roupa real mais extravagante. Relatos históricos, incluindo os de Joséfo, mencionam que ele usava um manto feito inteiramente de prata, que brilhava intensamente sob a luz da manhã. Ao subir para discursar, um evento impressionante ocorreu. Os raios do sol refletiram em suas vestes de prata, criando um brilho deslumbrante. A multidão, tomada pela cena, começou a gritar: "Esta é a voz de um Deus e não de um homem." Esse louvor alimentou diretamente sua vaidade. Naquele momento decisivo, Agripa teve uma escolha. Poderia rejeitar a adoração e dar glória a Deus, como qualquer governante judeu deveria fazer, especialmente considerando a severa advertência do primeiro mandamento contra a idolatria. No entanto, ele fez a escolha oposta. Aceitou a aclamação. Ele se deleitou com os elogios, como se realmente fosse divino. Foi então que seu destino foi selado. Segundo a Bíblia, um anjo do Senhor o feriu imediatamente porque ele não glorificou a Deus. O desfecho foi tão impressionante que foi registrado não apenas nas Escrituras, mas também em relatos históricos seculares. Joséfo, o renomado historiador judeu, descreve um detalhe aterrador. Agripa foi subitamente acometido por uma dor abdominal tão intensa que precisou ser carregado para fora do anfiteatro. Aqueles que, momentos antes, o exaltavam como um deus, agora testemunhavam seu sofrimento excruciante. Notavelmente, seu sofrimento foi prolongado e humilhante. Durante os 5 dias seguintes, Agripa suportou dores insuportáveis enquanto vermes o consumiam vivo. O homem que se permitiu ser exaltado como uma divindade teve uma das mortes mais degradantes já registradas. Esse evento em Cesareia serve como um severo aviso. O rei que perseguiu os cristãos e se considerou superior a todos acabou encontrando um fim terrível devido à sua arrogância. Como diz a sabedoria do livro de Provérbios, o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. A morte de Herodes Agripa é uma lição profunda sobre os perigos da soberba, marcando um ponto crucial na história em que o orgulho levou à ruína de um grande governante. Vamos mergulhar nos detalhes aterrorizantes de suas últimas horas. Imagine a cena. O rei, que momentos antes brilhava em seu manto de prata, agora caía em agonia. Os médicos reais, considerados os mais habilidosos da época, estavam completamente perplexos. Eles enfrentavam uma condição jamais vista antes. Parecia que algo estava devorando o rei por dentro. Textos antigos descrevem a enfermidade de Agripa como uma aflição vermicular, uma infestação horrenda de vermes que começou a consumir seus órgãos internos enquanto ele ainda estava vivo. O fedor era tão insuportável que poucos conseguiam permanecer ao seu lado. Até mesmo seus servos mais leais lutavam para atendê-lo, sendo forçados a se revezar devido ao odor avassalador. Esse fim horrível não é único nos registros bíblicos. Ele se assemelha ao destino de outros que ousaram se colocar no lugar de Deus. Considere o rei Nabucodonosor, que também se exaltou acima de sua posição e sofreu, vivendo como um animal por 7 anos. No entanto, ao contrário de Agripa, Nabucodonosor encontrou redenção por meio do arrependimento e foi restaurado. Esse contraste destaca um tema central: as consequências perigosas do orgulho e o poder redentor da humildade. Os médicos da época esgotaram todos os remédios conhecidos, aplicaram ungüentos, usaram ervas medicinais e realizaram rituais de cura, mas nada funcionou. Parecia que uma força divina queria demonstrar que nenhum poder terreno poderia mudar aquele destino. A morte de Agripa estava destinada a servir como um alerta para todos que ouvissem sua história. Na cidade, a mudança no sentimento popular foi rápida e evidente.
Aqueles que recentemente o proclamaram como um Deus, agora cochichavam sobre como esse Deus estava sendo consumido por vermes. A ironia era inegável. Como está escrito no Salmo 75, 5, Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Os cristãos que haviam suportado sua perseguição interpretaram esse acontecimento como uma manifestação da justiça divina, não como um simples ato de vingança. Esse episódio transmitiu uma lição profunda à igreja primitiva. Deus não precisa que os homens defendam sua honra, pois ele é plenamente capaz de afirmá-la por si mesmo. A agonia que Agripa sofreu foi tão intensa que seus gritos ecoavam pelos corredores do palácio, forçando até mesmo seus próprios filhos a se afastarem. O homem que antes se apresentou como uma figura divina intocável, agora estava reduzido a um estado tão deplorável que até seus piores inimigos sentiam pena dele. Nos seus últimos momentos, registros históricos sugerem que Agripa percebeu a gravidade de seu erro. Talvez tenha se lembrado das palavras do profeta Isaías: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Todo o seu poder, influência e conquistas, de repente, pareciam insignificantes. Essa constatação ressaltava como um único momento de arrogância poderia mudar completamente o destino de uma pessoa. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos ainda mais nos detalhes dessa enfermidade enigmática que tirou a vida do rei Herodes Agripa I. O quinto dia marcou o auge de seu sofrimento. Os vermes haviam se multiplicado a tal ponto que consumiam seu corpo por dentro. Seu tormento finalmente cessou quando seu coração parou de bater. Herodes Agripa I, antes venerado como uma divindade, encontrou um fim repleto de humilhação. Um momento decisivo na história da igreja primitiva. Esse governante, conhecido por iniciar uma das perseguições mais severas contra os cristãos, teve um desfecho tão inesperado quanto brutal. Como adverte a Escritura em Gálatas 6:7, não se deixem enganar, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. A enfermidade que atingiu Herodes Agripa é historicamente conhecida como doença dos vermes. Historiadores e especialistas médicos contemporâneos acreditam que pode ter sido um caso avançado de parasitose intestinal, possivelmente agravado por outras complicações de saúde. Os sintomas, conforme documentados pelo historiador Joséfo, incluíam dores abdominais intensas, um odor insuportável e a visão perturbadora de vermes consumindo seu corpo. A recorrência histórica dessa condição, frequentemente associada a líderes tirânicos ou àqueles que reivindicavam divindade, adiciona um elemento intrigante ao relato. A própria Bíblia reflete sobre isso em Atos 12:23, afirmando: imediatamente, porque Herodes não deu glória a Deus, um anjo do Senhor o feriu, e ele foi consumido por vermes e morreu, reforçando uma poderosa lição bíblica sobre a retribuição divina para aqueles que se exaltam como deuses. O trágico fim de Herodes Agripa serve como um lembrete profundo dos perigos do orgulho. Conforme ecoado em Provérbios 16:18, o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Sua história é um dos exemplos mais vívidos no Novo Testamento sobre as severas consequências da arrogância desenfreada. Esse relato ilustra o princípio bíblico de que, enquanto Deus resiste aos orgulhosos, Ele concede graça aos humildes. Enquanto Agripa perseguia a igreja e se deleitava em ser adorado como uma divindade, Deus estava preparando um julgamento que ressoaria através dos séculos como uma advertência severa. O caso de Agripa não é único nas Escrituras. Outro exemplo notável é o de Nabucodonosor, em Daniel 4, que também se considerava divino.
mas teve a oportunidade de se arrepender após viver como um animal por 7 anos. Da mesma forma, o Antigo Testamento relata a história do faraó no Êxodo, que manteve seu orgulho até sua própria destruição. O rei Uzias, conforme descrito em 2 Crônicas 26, sofreu de lepra por ultrapassar seus limites ao tentar realizar funções sacerdotais, movido por sua soberba. Essas histórias ressaltam uma verdade atemporal, reiterada em Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Assim, a morte de Agripa não é apenas uma lição histórica, mas também uma lição moral, alertando-nos sobre os perigos inerentes ao orgulho e à exaltação própria. Hoje, a história de Herodes Agripa continua sendo um poderoso aviso. Embora possamos não encontrar pessoas que literalmente se declarem deuses, o perigo do orgulho está sempre presente, manifestando-se sutilmente nas redes sociais, no ambiente de trabalho e em nossos relacionamentos pessoais. A tentação da autoexaltação é um desafio constante. No entanto, Jesus nos oferece um caminho alternativo em Mateus 23:12. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Esse ensinamento nos convida a praticar a humildade diariamente, reconhecendo que todas as conquistas e talentos são dádivas de Deus. A verdadeira humildade não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitar seu exemplo. Apesar de ser divino, Jesus escolheu caminhar em humildade, assumindo a forma de servo, conforme descrito em Filipenses 2:7. A queda dramática de Herodes Agripa I reforça uma verdade eterna e deixa um legado que ecoa através dos séculos. Seu relato não é apenas um registro histórico, é uma demonstração vívida da resposta de Deus à arrogância humana, como reafirmado em 1 Pedro 5:5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ao visitarmos as ruínas de Cesareia, onde se desenrolaram os últimos momentos de Agripa, somos lembrados de como seu poderoso reinado foi reduzido a um fim humilhante. O próprio anfiteatro, onde ele fez seu último discurso, ainda permanece, como uma testemunha silenciosa de sua queda. Encerramos aqui esta história impressionante. Se este vídeo tocou sua vida, curta, inscreva-se e ative o sino para receber notificações. Compartilhe este vídeo para levar essa incrível história ao maior número de pessoas. Junte-se a mim na próxima vez para mais narrativas bíblicas edificantes. Lembre-se, a vida de Herodes Agripa nos ensina que, no final, toda a glória pertence exclusivamente a Deus.